Boa noite, família Uivos. Relato: lobisomem invadiu minha casa durante a viagem. Olá, Ágata e inscritos do canal. Sei que esse assunto, lobisomem, para algumas pessoas é difícil acreditar, ainda mais nos dias atuais e em cidades grandes. Ninguém imagina que na praça da cidade ou no posto de gasolina vai encontrar um lobisomem. Eu também não acreditaria se me contassem. Mas é o excesso de confiança e também descrença, porque ainda não aconteceu com a gente, que acaba nos colocando em perigo. Moro em Delmiro Gouveia, Alagoas. Em 2015, aconteceu algo que deixou minha família e eu de boca aberta e completamente aterrorizados. Em março daquele ano, havia tirado férias do trabalho e fiz uma viagem com minha esposa e meus filhos para a praia de Boa Viagem, no Pernambuco. Ficamos uma semana fora de casa. Minha casa era um bairro próximo ao centro, super movimentado e aos finais de semana ainda mais. Quando fui viajar, levei as chaves de casa para o meu irmão, que mora no centro, e pedi a ele que pelo menos 2 vezes na semana fosse lá conferir se ainda tinha ração e água para a calopsita e o papagaio. Eram de estimação dos meus filhos. Viajamos uma vez por ano, e não sei se vocês também têm esse costume, mas eu nunca gostei de comentar com os vizinhos que ia viajar. Na minha cabeça, quanto menos pessoas soubessem que a casa iria ficar vazia, era melhor. Bom, para encurtar a história, vou adiantar para a volta à minha cidade, que foi aí que tivemos aquela surpresa tenebrosa. Chegamos na minha cidade na madrugada de domingo. Já passava das 2 da manhã quando encostei o carro em frente ao portão. Então desci para abri-lo. Era um portão alto e todo fechado. As ruas estavam desertas. Quando encostei perto do mesmo, com as chaves nas mãos, escutei barulhos que vinham do interior da casa. Ao que tudo indicava, tinha alguém lá dentro. No momento eu levei um susto, mas depois pensei que poderia ser meu irmão, já que ele estava com as chaves e já havia sido avisado que chegaríamos naquele horário. Então abri o portão e achei estranho que não tinha nenhuma luz acesa. Na hora eu chamei pelo nome do meu irmão e nesse momento os barulhos lá dentro cessaram. Aí voltei rápido até o carro e falei com minha esposa. Tem alguém dentro da nossa casa. Eu chamei por fulano, mas ninguém respondeu. Ela achou que era zoeira do meu irmão querendo nos pregar uma peça e me respondeu. Deixa de ser bobo, é claro que é seu irmão. Ele está tentando te assombrar. Vamos entrar logo que eu estou morta de cansaço. Foi aí que comecei a manobrar o carro e entrar na garagem. Ágata, eu creio muito em proteção divina, porque o que aconteceu no momento que desliguei o carro dentro da garagem foi intervenção divina. Foi por muito pouco que não aconteceu uma tragédia. Quando girei a chave, desligando o carro e abri a porta, ouvi uma quebradeira dentro de casa. Alguma coisa grande e desgovernada corria lá dentro, e suas unhas eram grandes, pois dava para ouvir direitinho as unhas arranhando os azulejos. Então, tive certeza que não era meu irmão e poderia ser bandidos. Meu coração acelerou, pois já estávamos dentro da garagem. E pensei que se os bandidos estivessem armados, poderiam nos atacar. Então fechei a porta tentando não fazer barulho e falei para minha esposa. Não é o fulano, invadiram nossa casa. Ágata, foi questão de segundos até termos a confirmação do que ou quem era lá dentro. Quando terminei de falar com minha esposa, vimos um vulto alto e negro, vindo em toda velocidade para cima do carro. Aquela coisa se jogou no capô, com uma agressividade tão absurda que fez o veículo balançar. Meus filhos, que estavam dormindo no banco de trás, acordaram assustados e começaram a gritar junto com minha esposa. Eu pedia calma a eles, mas nem eu estava calmo. Dava para ouvir as garras da criatura arranhando o capô enquanto rosnava igual um cachorro bravo de grande porte. E aí que veio a pior parte.
Na tentativa de tirar minha família o mais rápido possível daquela situação, girei a chave do carro e quando os faróis acenderam, vimos aquela coisa. Foi algo desesperador. Aquilo era com certeza um lobisomem. Uma coisa grande, pesada, coberta de pelos e sem nariz. Pelo menos não lembro de ter visto. Os dentes eram tão grandes e pontudos que até a gengiva ficava exposta. Ele babava muito e seus olhos eram vermelhos, um vermelho cor de sangue. Ágata, no meio daquela situação, soltei o freio de mão e o carro começou a descer para fora da garagem. Enquanto meus filhos e minha esposa gritavam de medo, eu paralisei. Não tenho vergonha de falar. O último movimento que consegui fazer foi soltar o freio de mão. Senti um gelo muito grande subindo pelas pernas e aquilo foi paralisando o meu corpo literalmente. Eu só olhava aquela coisa que se jogava contra o carro, batendo suas patas violentamente. As pancadas iam amassando a lataria. O carro saiu da garagem e atravessou a rua batendo no muro da casa da frente. Nesse momento eu apaguei, desmaiei. Acordei no hospital, que por sinal é o mesmo onde trabalho até hoje. Acordei gritando e pulando da maca. Meu irmão me segurou e tentou me acalmar. Eu perguntava dos meus filhos e da minha esposa. E só me acalmei quando os 3 entraram no quarto e vi que estavam vivos e bem. Depois de me acalmar, comecei a contar para meu irmão que um lobisomem nos atacou. Eu estava fora de mim, mas ele me interrompeu e disse: Calma, calma, eu já sei de tudo. Eu vi aquilo também. Quando o carro saiu da garagem e atravessou a rua, eu estava chegando em meu carro e vi aquilo saindo da sua garagem. Ele olhou para mim e correu em direção contrária, indo lá para o mato que tem lá no campinho. Os vizinhos acordaram com o barulho e saíram para fora. Alguns me ajudaram a socorrer vocês. Ágata, eu senti medo e alívio ao ouvir meu irmão, pois eu pensei que havia ficado louco, mas ele me confirmou que viu também. Horas depois recebi alta e meu irmão nos levou até em casa. Aí foi que tive a dimensão do que havia acontecido. Minha casa estava destruída. A porta estava arrombada, amassada e torcida. O cenário era o pior possível. As aves de estimação dos meus filhos sumiram. Só tinha as penas espalhadas por toda a casa. Minha esposa foi até os quartos e voltou chorando e com ânsia de vômito. Fediam a carniça, os lençóis estavam sujos e podres. Bom, de comum acordo resolvemos passar uns dias na casa do meu irmão. Não tínhamos psicológico para permanecer lá. Agradeço até hoje meu irmão por ter tomado todas as providências necessárias quanto à casa, o carro e o muro do vizinho, pois meu trauma foi tão grande que fiquei afastado do serviço por alguns meses. Ágata, eu sei que é difícil acreditar que isso tenha acontecido, mas aconteceu e infelizmente foi comigo e minha família. Eu fico pensando algumas coisas que tiram meu sono. Primeiro, imagina se eu tivesse descido do carro e entrado em casa, pensando que era o meu irmão quem estava lá dentro. A tragédia teria sido muito pior. E segundo, como meus vizinhos não escutaram aquele lobisomem arrombando a porta e destruindo minha casa? Terceiro, dentre tantas casas, por que a minha? Exatamente quando a casa estava vazia. São perguntas que não saem da minha cabeça, mas no fim eu só tenho a agradecer a Deus, o grande livramento que nos deu, e ao meu irmão que me ajudou demais. Já se passaram muitos anos, mas até hoje a imagem daquele lobisomem arranhando o carro é perturbadora. Só quem já viu vai entender o que eu estou falando. Ágata, espero que meu relato sirva de alerta para todos. Não confiem porque moram em zonas urbanas que estão seguros. Era-se o tempo de lobisomens só atacarem fazendas e sítios. Boa noite e fiquem com Deus. Relato: lobisomem se enroscou na cerca do sítio em Campana, Minas Gerais. Olá, Ágata e amigos do canal Uivos. O relato que irei contar não aconteceu comigo,
mas sim com meu tio Abner, que nos contou como foi seu encontro com um lobisomem no sítio onde ele morou por mais de 20 anos. Tio Abner era um solteirão convicto. Desde cedo começou a trabalhar como carroceiro. Na época, tinha um ponto onde os carroceiros se encontravam e, enquanto não apareciam serviços, ficavam colocando a prosa em dia. E certa vez, um deles, que tinha o apelido de Zé das Couves, comentou que um velhote, dono de muitas terras, ia vender lotes a preço de banana. Meu tio logo se interessou e foi atrás saber dessa história. Passou um tempo e meu tio adquiriu seu tão sonhado pedacinho de terra. Com muita luta e trabalho, aos poucos foi formando um pequeno sítio. Lá ele criava de tudo um pouco, fez até um pomar e também algumas hortas. Ele dizia que lá era bem tranquilo, mas depois de uns anos vivendo sua vidinha simples e calma, começou a receber visitas estranhas em algumas noites. Tudo começou assim. Certa noite, depois de alimentar e prender os animais, como de costume, tio Abner foi dormir cedo. Ele costumava ir dormir no máximo 9 horas da noite, pois sempre levantava muito cedo. Disse ele que estava roncando quando acordou com as galinhas dando um escândalo. Ele deu um pinote da cama, pegou um facão e foi lá fora ver o que estava acontecendo. Disse que quando abriu a porta da casa, escutou algo saindo correndo na escuridão e as galinhas se acalmaram. Mesmo assim, ele foi até lá ver e, com uma lanterna em mãos, olhou dentro do galinheiro. Um pedaço do alambrado estava estourado e tinha muitas penas de galinhas espalhadas. Ele foi até a cerca que fazia limite do sítio com a mata, mirou sua lanterna para todos os lados, mas não viu nada. Bom, ele deu um jeito às pressas no alambrado do galinheiro e voltou para casa. Segundo ele, achou que poderia ser uma onça ou outro animal. No dia seguinte, antes de ir trabalhar, ele foi conferir quantas galinhas tinham e faltava uma. Ele ficou muito nervoso. Durante o dia, lá no ponto dos carroceiros, ele comentou que uma onça havia levado uma de suas galinhas. E um dos carroceiros falou que ele tinha que arrumar uma arma de fogo, pois se ela entrou uma vez no sítio, ia voltar outra vez. Nas noites seguintes, meu tio ficou de tocaia, mas a tal onça não apareceu. Nesse meio tempo, o tal do Zé das Couves foi visitar meu tio, com a desculpa que queria comprar ovos de pata para fazer um remédio para sua filha. Papo vai, papo vem, ele perguntou se meu tio já tinha comprado a arma de fogo, e a resposta foi não. Então não passou nem 3 dias depois disso, o visitante da noite apareceu novamente. Dessa vez atacou o chiqueiro dos porcos. Tio Abner levantou nas pressas, pegou sua arma e correu para fora, mas a coisa foi mais rápida que ele, e novamente conseguiu pular a cerca e fugir para o mato. Dessa vez o prejuízo era maior. Além das galinhas, um porco foi brutalmente atacado e não resistiu. Tio Abner começou a desanimar de morar ali e passou dias pensando num jeito de pegar quem estava lhe dando prejuízo. Foi aí que ele teve uma ideia. Certo dia chegou do serviço mais cedo com grandes rolos de arame farpado e passou a tarde trançando e encurtando os espaços entre a cerca. Quando foi anoitecendo, ele alimentou e trancou os animais e foi para dentro de casa. Apagou todas as luzes, como fazia sempre, mas não foi dormir. Ficou sentado na sala, segurando a arma e esperando a visita do bicho. Sim, ele havia comprado uma arma, mas não falou para ninguém. Não deu outra. Lá pelas 3 horas da madrugada, começou o alvoroço perto do chiqueiro. Tio Abner apagou o cigarrinho de palha e foi espiar por uma brecha da janela. Foi quando ele viu um vulto alto e preto passando por trás do chiqueiro. Ele disse que deu um gelo na espinha, pois não poderia ser uma onça. O vulto era bípede. Mesmo assim, ele se encheu de coragem e saiu bem devagarinho de casa. Os porcos estavam desesperados. Quando faltava pouco para o tio chegar na porta do chiqueiro e surpreender o bicho, acabou tropeçando num pedaço de madeira caído no chão.
Aquilo chamou a atenção do bicho, que percebeu a presença do meu tio e foi correndo para o lado da cerca para pular para o outro lado. Foi aí que meu tio, ainda se levantando, mirou na direção do bicho e deu um tiro. Acertou a fera, pois ele disse que o bicho deu um urro tão alto e assustador que ele se arrepiou e se tremeu todinho. Aquilo ficou parado perto da cerca, tentando passar por ela, mas não conseguia. Então meu tio mirou outra vez para atirar, mas o tiro falhou. Foi aí que ele pegou um pedaço de pau e correu para cima do bicho. Disse que o bicho se enroscou na cerca e começou a rosnar para o lado dele. Foi aí que meu tio percebeu que se tratava de um lobisomem. O bicho fedia muito, era coberto de pelos e tinha os dentes grandes. Ágata, o lobisomem, parecia que conhecia meu tio, pois ele tentava esconder o rosto com uma das patas, enquanto usava a outra para desenrolar os pelos do arame farpado. Tio Abner deu várias pauladas no lombo do bicho. A cada paulada ele gritava alto. A peia durou uns 5 minutos, até que o lobisomem conseguiu se soltar. Nesse momento, meu tio correu um grande perigo, pois o lobisomem não pulou a cerca, e sim correu atrás dele, que largou a madeira no chão e saiu correndo em toda velocidade para casa. O lobisomem, não satisfeito com a surra, fez a maior algazarra no sítio, destruiu tudo que pôde. E tio Abner, dentro de casa, não pôde fazer nada, pois sua arma estava caída no chão lá fora. Quando amanheceu, meu tio foi ver os estragos e ficou assustado com a fúria do lobisomem. Aí que a ficha caiu, do grande perigo que ele correu ao chegar tão próximo daquilo com um pedaço de madeira em mãos. Se o lobisomem tivesse atacado meu tio, teria sido fatal, pois o sítio era afastado e não tinha ninguém para socorrê-lo. Mas pelo menos a surra afastou a fera, pois ele não apareceu mais. Meu tio nunca soube quem era o lobisomem. Ele tinha uma desconfiança que era o tal Zé das Couves, mas não comentava muito sobre isso porque não tinha provas. Tio Abner ficou conhecido em Campana por ter enfrentado um lobisomem, coisa que muitos não têm coragem, inclusive eu. Obrigada pelo espaço, Ágata, e um abraço aos inscritos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Olha, a cada relato que eu recebo, fico mais espantada com a astúcia dessa fera. Por isso que eu sou da opinião que eles têm consciência do que estão fazendo. Portanto, se fazem o bem ou o mal, é com total consciência. E também eu não acredito muito em coincidências. No primeiro relato, acredito que a criatura monitorava os passos daquela família. Eles tiveram muita sorte. No segundo relato, tio Abner foi sábio, não contou que tinha uma arma. Pena que não conseguiu terminar o serviço. Mas a surra foi bem dada e merecida. Agora vai um salve com todo o meu carinho para Márcia Teles, Karina Alves, Ângelo Augusto da Silva, Eliane Nascimento, Rosemeire Ramos, Antônio Júnior, Ana Rita Santos, Ana Paula Ribeiro, Valdene Oliveira, Camila Urana, Velda, Eliezer Gonçalves, Néia Oliveira, Carla Michele, Orlando Alcovias, Alaísa Silva, Severina Barbosa, Carlo Marques, Elisa Alves, Jorge Capela, Ed Arrepiar, Iraci Souto, Rosilda Pereira, Divina da Silva, Gilvânia Lima, Luciene Caetani, Cristina Mimi, Fabiana Ferreira, Simone Fagundes, Lúcia de Carvalho, Marcelo Stradman, Suzana Maria, Érica Garcia, Fábio Barros, Arlete de Freitas, Camila Marques, Bode Velho, Brenda Lilian Correa, Adivin 29, Angélica Guimarães, Francisco Oliveira, Jéssica Ricardo e Lobão DJ AC/DC. Se eu não citei seu nome, receba da mesma forma o meu salve e o meu muito obrigada, família. Agora eu me despeço, desejando a todos uma noite abençoada, uma ótima semana e até sexta-feira, família. Tchau, tchau!